Perfeito. Inclusive sobre juros, senhor André Moraes, nós conversávamos na semana passada, não sei se a conversa mudou. O cenário piorou da semana passada para cá, inclusive com aumentos projetados para este juro futuro brasileiro negociado para final de 2024, começo de 25. A gente conversava sobre isso lá na terça-feira com o Eduardo Boechat. Falei, cara, tá lá em 10,80 talvez ali o DI negociado começo de 2025. Então o aumento não é pequeno, é expressivo para o juro projetado aqui para o Brasil. O cenário muda um pouco. Quais os pontos de atenção para o investidor que está monitorando o mercado pela ótica dos juros, como o senhor deu a dica aí na semana passada? Vamos lá, eu concordo perfeitamente com o Boechat, né, que a sinalização de que a gente teria um momento mais calmo no dólar e nos juros não veio exatamente na quarta-feira, já veio na terça, né? Para quem gosta de análise técnica, né, esse sinal que a gente teve na terça-feira, que é quando você tem um dia que começa estressado e no meio do dia, né, a opinião muda e termina o dia tranquilo, que é esse padrão de dia que a gente chama de estrela cadente na análise técnica, né, mostram a maior probabilidade de correção a partir daí, né? Se a gente voltar aqui atrás, né, o teto de juros, né, no último estresse que a gente teve em setembro de 2023, tem exatamente o mesmo perfil, né? O mercado começa o dia estressado e se acalma com o passar do dia. A gente também consegue encontrar esse mesmo tipo de sinal em empresas, né? Então, só para dar exemplos aqui, né, porque eu sou meio professor, quando a gente olha a NVIDIA, né, no topo histórico do papel também ficou um candle como esse, né? Você tem lá os compradores puxando o mercado, os vendedores fazendo o mercado cair depois. Portanto, né, esse sinal eu entendo que veio realmente na terça-feira. Mesma coisa que eu acho do dólar. Por enquanto, é um sinal de que, cara, as coisas estão mais calmas, né? Mas para isso deixar de ser assunto e a gente começar a se preocupar com outras coisas, ou seja, para que a gente possa falar que, pô, não existe mais estresse no dólar e no juros, eu precisava desse miolo de curva vindo aqui abaixo dessa região de 11,70, né? Ou seja, ainda está bem longe. Portanto, por enquanto, só uma correção, o que é bom para o mercado, porque não existe, né, bolsa fazendo uma longa perna de alta com dólar e DI estressado, tá? Mas ainda falta um tanto aí para que a gente mude de assunto, pare de falar todo dia aqui de DI de dólar e comece a dar atenção a outras coisas, tá? Para mim, o ponto que a gente ficaria mais tranquilo em relação ao dólar é essa região de 11,70. Abaixo disso, aí sim, a gente começa a se preocupar mais com enfim, inflação, qualidade das empresas, valor das empresas. Basicamente é isso, Gabriel. Perfeito. Quando está todo mundo olhando para um lado, tem parte dos investidores que gostam de olhar para o outro. Então está todo mundo preocupado, André, com o dólar, com o juro futuro brasileiro. Você tem identificado talvez alguns destaques interessantes em companhias, em ações? Você mencionava aqueles ativos mais expostos à tese de queda de juros, como varejistas, as construtoras também, que foram bem pressionadas com a disparada dos DIs. Você vem enxergando algum movimento interessante em ativos, em papéis específicos de companhias, ou realmente a atenção está totalmente voltada para operação de bolsa, dólar, até os DIs ali estão chamando bastante atenção como um comparativo para este termômetro de mercado? A gente tem que estar sempre ligado, né? Não tem jeito, né? Então a gente viveu um bom período aí em que foi possível ganhar com vendas, né? Desde aquela reunião do Banco Central, eu mudei a minha opinião, achava que o mercado precisava passar por uma correção, e aí a gente está em 4 ativos bem específicos, tá? Ainda não, claro, né? Até ontem não dava para apostar nessa queda de taxa de juros. A gente tem um pouco de Amazon, que a gente pegou já há algum tempo, é uma operação que está quase no final, e me arrependo de não ter entrado em outras BDRs ligadas ao setor de tecnologia, né? Ao mesmo tempo, ainda enxergo oportunidades aqui em Meta, tá? Ela acima dessa região de 104,80, não para hoje, né? Hoje o mercado americano não vai ter nenhuma volatilidade, né? Aliás, a nossa BDR não vai ter nenhuma volatilidade porque o mercado americano está fechado, né? Mas para amanhã, para segunda-feira. Outra que eu gosto, se a gente tiver aí o setor de tecnologia ainda forte, é a NVIDIA nesses pontos em que ela está. Ou seja, em relação às BDRs, eu ainda estou olhando uma coisa ou outra.
Muita coisa já se foi, não dá mais para pegar porque já tá caro, né? Mas essas duas principalmente me chamam a atenção. Eu, depois de 3 anos sem falar no ativo, a partir de ontem voltei a falar de Magalu. Ela, para mim, passou um ponto importante. É um trade difícil, mas que eu gostaria muito de fazer. Acima de 12,30 é um ativo que eu gosto. Não acho que ela vai ter alvos enormes para cima, mudança de tendência, né? Mas para um trade mais curto, principalmente quando a gente trabalha com derivativo, né, com mercado de opções, fazendo uma operação pensando num alvo mais curto, tá? Ela me chama a atenção. Do mesmo setor, também me chama a atenção C&A, não agora, tá? Mas eu estou de olho nesse ponto de 10,20 aqui como um ponto que, se for rompido, pode trazer uma alta expressiva para o papel. Quando você fala de construção civil, eu acho que as ações fáceis para se tradar já foram, que é Cury, que já rompeu o topo histórico, já foi-se embora, e também Direcional, que também deu compra um pouco atrás, mas já rompeu o topo histórico e já foi-se embora. Então, esse setor eu não estou enxergando nada com muita clareza, tá? E a gente está enrolado também com Roxo 34 já há algum tempo, né? E é uma operação que já está muito perto do final e, portanto, eu gostaria de ficar de olho em NBR 32, tá? Porque é um papel que performa bem nos últimos meses, mesmo com a queda de mercado, está vivendo aqui um processo mais lateral, mas acima do topo histórico, que está lá em 35. Eu gosto bastante desse papel. E para finalizar, uma que me chama a atenção também é Log. Eu adoro esse tipo de operação de rompimento de linha de tendência, né, que é um ponto de resistência. Log tem uma linha de tendência longa e ela está tentando romper essa linha nesse momento. Então é um papel que, acima aqui dessa região de 33,90, me deixa bem animado aí para uma operação de compra, tá? Enfim, se esse bom momento continuar, a gente tem muitas opções, tá? Mas se o mercado começar a cair a partir daí, e eu gostaria só de destacar, para eu encerrar aqui, para não me alongar muito, tá? Para mim, o ponto de resistência do mercado é esse 127,500, ou seja, para que a gente possa curtir ganhos com todos esses ativos aí que eu falei, o mercado vai precisar uma força adicional para romper essa linha de tendência e ir embora um pouco mais. Se ele começar a cair a partir daqui, né, quem sabe a partir da semana que vem, a gente também tem que ficar atento, e eu acho que vão aparecer boas operações. Mas neste momento, tá, assim como na semana passada, há 2 semanas atrás, eu ainda estou mais empolgado aqui com as operações de compra. É isso aí, Gabriel. Perfeito, vários e vários destaques. Agradeço imensamente por compartilhar.